Boa noite, Carla. Tudo bom? Dentro em breve recomeçaremos nossos estudos. Só estamos esperando o nosso amigo Cadu fazer o compartilhamento que ele acabou de fazer para a gente recomeçar os nossos estudos. Só mais uns instantes, tá, meus irmãos? Boa noite, Patrícia Pieroni. Boa noite, Silvete. Tudo bem com vocês? Pode ser, pessoal, que eu não leia todos os comentários. Combinado? Deixa eu só acabar de fazer os compartilhamentos aqui que a gente já estará recomeçando os nossos estudos. O Caduzinho lindo já fez a publicação. Maria das Graças Gomes, de Araraquara. Boa noite, Maria. Boa noite, Cioli Pereira, do Litoral Paulista. Boa noite. Quem mais está online aí, hein, gente? Eu estou vendo uns rostinhos no meu celular. Eliane Ribas. Quem mais, hein? Vai deixando um joinha, um boa noite. E a gente tem aí uma quantidade de pessoas já online. Já uma quantidade boa, né? Cadu, já pode começar? O Cadu hoje, gente, tá fazendo aniversário. Então, Herislene Marques, boa noite. Então, hoje ele só fez o compartilhamento nos grupos de WhatsApp. Ele está fazendo uma comemoração. Boa noite, Luciene, na casa dele, comemorando. Quantos anos, Cadu? Põe aí se você estiver online. Não sei se é 36 ou 37, mas já está velhinho o Cadu, hein, gente? Já estava na hora de ter ideia, né, Cadu? Então vamos firmar positivamente para o nosso grande irmão Cadu, que durante muito tempo foi trabalhador do CEUB, o Centro Espírito Unidos para o Bem, aí de Patos de Minas também, e já fazia um tempo que vinha o chamado da espiritualidade para que ele direcionasse uma casa física, né? Como se o CEUB fosse a mãe, né? E agora o Cadu já tomou essa iniciativa de abrir a sua própria casa. Não só ele, vários irmãos nossos, eu conheço alguns. Ele constituiu uma diretoria. Boa noite, Dora. E algumas pessoas eu não conheço. Assim vai seguindo, né, a ordem natural das coisas. Muito provavelmente nos próximos anos. Boa noite, Jane Dias, minha sobrinha linda, maravilhosa, que mora em São Paulo. Saudade de vocês, hein, Jane? Da lembrança da tua mãe, seus irmãos. E outros trabalhadores do CEUB, com toda certeza já tem 2 pessoas que já veio o chamado também. A cidade vai crescendo, vai se tendo a necessidade de criar nossas casas. O Cadu está dizendo que hoje é aniversário e os macumbeiros estão chegando na casa dele. Os macumbeiros, os calungueiros, está tudo chegando lá, né, Cadu? Boa noite, Jane, né? Minha sobrinha. Depois assisto. Beleza, Cadu, vai festar e deixa com a gente aqui. Então, assim como o Cadu, mais 2 trabalhadoras já têm a intenção de, nos próximos anos, também estabelecer, criar uma nova casa física. Porque no mundo espiritual, boa parte disso que nós estamos fazendo já está pronta há muito tempo.
Outras cidades, como São Gotardo, Carmo do Paranaíba, a gente já conversou com alguns médios dessas cidades, e para que eles criem também uma estrutura mais ou menos parecida com o CEUB, como a Casa de Caridade Zé Ribeiro, para que a gente esteja assistindo, dando assistência para mais irmãos nossos de outras cidades. Boa noite, Marta. Então assim a gente recomeça, né, gente, com essa felicidade do nosso querido irmão Cadu não estar participando hoje, mas por um motivo muito justo. A nossa querida irmã Eliane Ribas, com a sua voz aveludada, com a sua voz de Fátima Bernardes, hoje ela está de folga entre aspas, porque ela está preparando estudos para palestras presenciais que ela faz no estado, na cidade de Rio Verde, estado de Goiás. Eu estou em Cuiabá novamente. A minha vida é um pouquinho imprevisível, né, meus irmãos? Eu estou em Cuiabá, não sei até quando também. Estou aqui junto com meu filho, revendo os amigos, e assim vai, né? A Eliane está preparando um material para outra sexta-feira, que hoje a gente vai falar um pouco, tá, meus irmãos? De como seria as dinâmicas, os trabalhos, os serviços de uma gira na Umbanda. Porque existe gira também no Candomblé, existe gira na Esquimbanda, na Quimbanda, nas outras regiões do Brasil, como o Catimbó, o Carimbó no Nordeste, no Norte, também existe coisas parecidas com a gira da Umbanda. Eu conheço esses lugares, já frequentei, já fui, já fiz estudos, mas a minha praia mesmo é Umbanda, essa eu acompanho, né, desde praticamente que eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos. Então na época, na verdade, que eu comecei, nem era bem a Umbanda, era uma mistura de Candomblé com Umbanda dos nossos irmãos pretos, né, os afrodescendentes. E que hoje, felizmente, graças a Deus, né, olha eu falando Deus aqui, eu estou estudando uma matéria aqui que sempre vem Deus, né? Vai acabar tendo que falar Deus mesmo. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas vai. Então, graças a todo esse movimento, hoje a nossa querida Umbanda, aqui mesmo, Várzea Grande, aqui, só o que divide Cuiabá de Várzea Grande. Boa noite, Cida. Parabéns para o Carlos Eduardo, né? O que divide é só um rio. Em Várzea Grande tem um terreiro do Pai Jefim que não tem pretos lá. A gente vê pessoas da minha cor, mas escura um pouquinho. Então acaba que a Umbanda hoje, ela é sim universalista. E a gente sente até, né? Você chega num terreiro, se você não vê muitas pessoas com a descendência africana, a gente até assusta. Mas isso tem o seu lado bom, isso prova que a gente vai quebrando esses preconceitos. Então assim a gente vai, né? Então eu conheço um pouco da Umbanda. A gente já falou da Umbanda, como ela foi criada, o porquê que ela foi criada, justamente por causa do preconceito. Em 1908, o médium Zélio de Moraes, assistido pelo caboclo Pena Branca, ele criou uma denominação que chama Umbanda. E logo em seguida veio o pai João, que é um preto velho. Então a Umbanda tem suas origens do caboclo genuinamente brasileiro. Mas a Umbanda, ontem nós fizemos um estudo em outra página sobre pretos e pretas velhas, e que nós falamos disso que os nossos irmãos africanos vieram para o Brasil obrigatoriamente, né? Foram escravizados pelos cristãos. Não vamos esquecer, viu, gente? Eu sempre vou estar falando isso, o cristianismo tem que mudar, e o verbo é ter mesmo, nós não podemos mais, eu nem digo que sou cristão, não me interessa, mas não dá mais para a gente conviver com as mazelas, com isso que está acontecendo aí no mundo cristão, principalmente na nossa nação. Então assim, eles trouxeram conhecimento de 10, 12 mil anos, conhecimentos hindus,
que veio através da Etiópia, da Somália, passou pelo Egito Antigo. Então, mesmo eles não tendo nada por escrito, assim como é o budismo tibetano também, que é passado de geração para geração, eles trouxeram muitos, no seu inconsciente coletivo e individual, muitas coisas que nós estamos usufruindo agora. Então, o terreiro de Umbanda, ontem eu tive o prazer que o Pai Vicente participou comigo, né, mandando mensagem na primeira meia hora. O terreiro de Umbanda, que é comandado pelo Pai Vicente, tendo como guia o Caboclo Tupinambá. Boa noite, Glenda. Tudo bem, Glenda, e com você? Com seus meninos, tudo bem? Aqueles amores de filhos, né, Glenda? Que bênçãos, né? Então, assim, o Caboclo Tupinambá, para se ter uma ideia, ele não é originário da América do Sul. Ele teve várias existências na América do Norte. Então ele trouxe o conhecimento dos Siouxes, dos Cherokee, dos Dakotas, que eram nações muito espiritualizadas e que tinham uma moralidade muito grande. Então o Caboclo Tupinambá é um caboclo intelectualizado, é um caboclo que tem um conhecimento muito vasto. E isso juntou, né, a Umbanda juntou com esses espíritos que vieram para o Brasil da África, e foi feita essa junção. E que hoje nós temos a nossa querida Umbanda, que é universalista. A Umbanda, o terreiro de Umbanda, não faz acepção de nenhum espírito, de nada. Em certos terreiros de Umbanda não se pergunta nem o nome quando vai ser tratado na gira. Daqui um pouquinho a gente vai dizer o que é gira. Então a Umbanda realmente, talvez seja, de todas as vertentes que eu conheço, a Maria das Graças está dizendo, conheci o caboclo responsável em Porto Velho, um índio, isso. Então, assim, de todas as vertentes que se dizem cristã, né, do tronco religioso cristão, de todas as vertentes que eu conheço, a que mais se aproxima daquilo que a gente pensa que Jesus nos deixou é a Umbanda. A Umbanda bem trabalhada, a Umbanda bem estudada, por exemplo, no terreiro do Pai Vicente, se estuda o esoterismo, se estuda a geometria, se estuda a cabalística. Então é cada ponto que o médium faz assistido, cada ponto riscado, né, meu irmão? Que a gente fica por entender como é que a pessoa, em tão poucos minutos, desenha um ponto daquele jeito. E a Umbanda é isso. E hoje a gente já tem notícia, né? Depois do Caboclo Pena do Sete Encruzilhadas, do Pai João, aí vieram os herês, os espíritos que manifestam em formas de criança. Boa noite, Aninha Cacheta. Então, a Umbanda é isso. Lógico que tem muitas pessoas usando mal esse nome de Umbanda, fazendo sacrifício de animais, cobrando. Boa noite, Anilda. Fazendo coisas que estão totalmente fora do propósito daquilo, da Umbanda originária, que ainda tem um tempo lá na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, desde 15 de novembro de 1908. Então a Umbanda, o umbandista vive para a Umbanda e não da Umbanda, tá? O umbandista não cobra nada. Isso o Caboclo da Sete Encruzilhadas deixou bem claro. E todos os espíritos, todos, sem exceção, podem manifestar e serão tratados nos terreiros de Umbanda. Então a gente tem notícia aqui em Porto Velho, no terreiro da Mãe Cida, lá o mentor é o Caboclo Caçador, Oxás Caçador. Já tem macas para se fazer o tratamento de macas e dando abertura para os espíritos que manifestam na roupagem de alemão, indiano, mongols e por aí vai, de espanhóis, para fazer tratamentos de cura, e não só quebra de demanda, não só equilibramento de sistema. Tem se estudado muito os chakras na Umbanda. Vários terreiros de Umbanda têm pedido material, estão estudando, para a gente entender realmente os nossos corpos, não só o físico, mas o etéreo, o astral, o mental inferior, o superior, o búdico e o átmico, pelo menos esses 7,
Então, assim, a Umbanda está muito dinâmica. Eu até relacionei aqui hoje, eu estava fazendo um estudo aqui, eu até relacionei, e posso até deixar depois nos comentários, para que vocês estejam vendo vídeos da mãe Fabiana de Carvalho, lá da cidade de São Paulo, Alexandre Cumino, que é um branco galego, Norberto Peixoto, da Fraternidade do Triângulo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Márcio Canhe, que é de Botucatu, estado de São Paulo, um camarada top, da Umbanda de Boa. Tem isso tudo que eu estou falando, meus irmãos, tem no YouTube, e a maioria dessas pessoas tem livros escritos. Norberto tem vários livros, Alexandre Cumino também. Aí nós temos o Alain Barbieri, um jovem ainda de apenas 34 anos, um pai de santo já top. Wagner Borges, que ele não milita muito na Umbanda, mas ele traz muito conhecimento que é usado na Umbanda. Robson Pinheiro e Vanderlei de Araújo, de Belo Horizonte, tem vários livros escritos. E nós não poderíamos deixar de fora uma das pessoas, um dos espíritos que mais contribuíram para o movimento umbandista, que é o Rubens Saraceno. Ele já fez sua passagem. Então, todas essas, tem mais, tá, meus irmãos? Eu citei aqui alguns. Né? Então, eu vejo muito material, a gente estuda muitos livros. É só digitar esse nome aí no Google, no Wikipedia, ou esses nomes no YouTube, que irão aparecer lá vários vídeos, tá certo? Relacionado a esses estudos umbandistas. Então, assim, com isso a gente dá início aos nossos estudos, agradecendo muito a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro, através do seu nobre e honorável presidente Cadu, dos seus dirigentes, né? Eu conheço alguns trabalhadores, a Carla, a Silvete, o Lúcio, o Fabiano tem feito palestra lá, nosso querido irmão Fabiano, nossa querida irmã Jéssica, pessoa maravilhosa. Então, assim, a Casa de Caridade de Irmão Zé Ribeiro incorporou, né, esses estudos que a gente tem feito às sextas-feiras. Quase todos os trabalhadores têm visto, e com isso outras pessoas de várias outras cidades, só hoje aqui já deu para perceber que tem pessoas de Rondônia, de Goiás, daqui do Mato Grosso, de São Paulo, vendo esse material nosso. E isso é muito interessante. Então, assim, é um legado do nosso querido irmão Zé Ribeiro, que foi o fundador do CEUB, e que através do CEUB já foi criada agora a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. Tem como seu patrono Pai Tumé, esse espírito maravilhoso, espírito de luz. Ontem nós falamos muito sobre ele numa live, está na minha página, né, que nós fizemos através da página do CEUB. Então, assim, são espíritos que vêm com um único objetivo, trazer alívio para as nossas aflições. Então, nossos agradecimentos aos Exus, os guardiões, que tão bem sustentam esses hospitais de cura, os cemitérios, os hospitais, enfim, toda a instituição que caminha para o lado do Cristo, os Exus estão ali. No terreiro de Umbanda não é diferente, né? Então, lembrando mais uma vez que na próxima segunda-feira, vocês agendam aí, a nossa querida irmã Eliane Ribas vai estar falando sobre a sistemática da reunião mediúnica nas casas espíritas. No CEUB já tem a reunião mediúnica, é um dia específico para a reunião mediúnica, só na terça-feira. A gente implantou isso lá, a pedido do próprio Pai Tomé, e o Cadu já está criando aí também. Então a Eliane vai trazer para nós todos os benefícios, como foi criada, por que foi criada, o que se faz numa reunião mediúnica, tá? E nós estamos muito atrasados ainda. Tanto é que a espiritualidade tem pedido para nós, para que as reuniões mediúnicas seja dilatado o tempo. Isso está no livro Resgate nos Umbrais do Ramatiz, o último livro do Ramatiz que se tem conhecimento, para que se deixe pelo menos mais meia hora na reunião mediúnica, para que os espíritos que estão voltando ao plano físico, ou que estão chegando pela primeira vez, estão encarnando ou reencarnando, tenham
tem a oportunidade de passar por uma terapia. Olha bem o que a espiritualidade tem pedido para nós. Antes do espírito reencarnar ou encarnar, ele vai ter, né, um intercâmbio aqui, para que quando ele chegar, ele não assuste tanto com esse mundo cheio de mazela, cheio de pensamentos e vibrações negativas como a gente está tendo. Olha a importância da gente desenvolver mediunidade e a importância que tem, no caso, a reunião mediúnica, que ela é silenciosa, ela tem todo um aspecto para receber aqueles espíritos que talvez não vá numa gira, que não vá no hospital de cura. Mas aí a nossa querida irmã Eliane, isso vai ser a parte dela da semana que vem. Nossa querida irmã, né, Eliane. Tudo bem? Então agradecer muito ao mestre querido Jesus, muito esquecido, muito mal usado. Eu estava olhando as redes sociais aqui agora, é uma soberba muito grande, as pessoas estão tendo Jesus como propriedade delas. Aqui em Cuiabá eu já fui abordado por alguns amigos meus, se a Umbanda, né? Muita gente até pergunta se eu sou pai de santo. Não sou pai de santo, tá, gente? Nunca fiz nenhum estudo para ser pai de santo. A gente conhece a Umbanda, de frequentar, de levar curso, de participar como consulente, de direcionar estudo para as casas, principalmente com relação à mediunidade. Mas para se ser um sacerdote, uma mãezinha de santo ou um paizinho de santo, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que dedicar, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Quando as pessoas sabem o que um pai de santo tem que se abster na vida para que ele possa exercer bem o sacerdote, olha, gente, vocês não têm noção o que essas pessoas deixam, né, esse mundão aí. E isso é muito bom, porque só de não participar disso aí já está muito bom. Só para vocês terem uma ideia, o terreiro do Pai Vicente, por exemplo, ele tem gira de preto velho e crianças e herês na segunda. Estudo na quarta. Gira, hoje é gira no Pai Vicente, nesse horário, Caboclo e Exu. Então são 3 dias de estudo, mais os outros dias de preparação. E outra, ninguém ganha nada, ninguém cobra nada. Esse é um ponto que a gente precisa ter, tá sempre falando nisso aí. Os nossos trabalhos, onde a gente trabalha, não se cobra nada. Porque se eu ver que se está cobrando qualquer coisa, eu estou fora. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Não se cobra de nada. Agora, lógico que nós precisamos de doação. Essa semana mesmo eu pedi doação para algumas pessoas para a gente assistir. Umas famílias que a gente ajuda em Porto Velho, aqui em Cuiabá, são famílias que estão passando fome. Então, assim, mas a pessoa dá de coração. Então, nenhum terreiro de Umbanda sério, nenhuma casa espírita, nenhum hospital de cura espiritual sério que eu conheço cobra nada, tá certo, gente? Então, assim, é pelo contrário, paga-se para não ter que pedir. No CEUB, por exemplo, a gente instituiu uma mensalidade para a gente não ficar pedindo a consulência. E quem quiser dar, a gente põe na parede lá o número da conta, o Pix, tem lá uma caixinha, quem quiser vai lá e põe. Alguns terreiros de Umbanda são assim também. Tem terreiros de Umbanda aí com 60, 70 trabalhadores, que eles mesmos bancam tudo, né? Mas assim a gente segue. Então, nossos agradecimentos então ao nosso querido Mestre Jesus, ao Pai Tomé, ao Espírito Zé Ribeiro, ao meu querido amigo e protetor Exu Pimenta, minha querida Maria Rita de Oruana, que eu devo dar um trabalho danado para ela. Eu até estou com vontade de falar muitas coisas, mas não vai dar para a gente falar, né? A minha querida Meimei e a nossa querida Patativa Potiguar. Patativa, meus irmãos, é um passarinho que tem no Nordeste, muito bonitinho, que tem um cantar maravilhoso. Então a nossa querida Alta de Souza, que nasceu em Macaúba, Rio Grande do Norte, e ela fez sua passagem apenas com 24 anos, tão novinha, ela está hoje, né, numa colônia entre a terra e o nosso lar, coordenando, porque ela é um espírito de luz. Então, carinhosamente, a gente chama ela de Patativa Potiguar. Não confundir com Patativa do Assaré, que é um cearense que deixou vários cordéis, inclusive poemas, né, como
O Luiz Gonzaga fez uma música que chama A Triste Partida, que conta a saga do nordestino que sai da seca e vem para o sul, para o sudeste, né, em busca de uma vida melhor. Então, assim, a nossa querida Patativa das Potiguar. E a gente sempre diz que os nossos estudos são universalistas. A gente tem um intuito de provocar, de estimular, de compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vivencia, indicar livros, né? A gente está sempre indicando livros. Hoje eu já citei algumas pessoas que vocês possam estar lendo. Por exemplo, o Vanderlei de Oliveira tem um livro muito bom que chama Exu, o Guardiões do Karma. Um livro interessante, para a gente desmistificar essa figura do Exu, né? Tem muita gente associando Exu a coisa ruim. Não. Exu, ele é o guardião do karma, né? A gente vai estar falando sobre isso nesses estudos de mediunidade. Então, assim a gente segue, né? Pedindo muito critério para que vocês analisem com a cabeça fria, né? Muita prudência, analisar tudo isso, todos esses estudos que a gente faz, não só na página da Casa de Caridade Monza Ribeiro, como outros estudos que a gente faz também, né? Então, tudo bem. Falamos um pouco da Umbanda, né? Antes, porém, essa semana, já umas 2 semanas, que as pessoas têm me procurado muito, que estão com angústia, mediunidade às vezes desequilibrada, e eu estudo pelo telefone, tá, gente? E algumas pessoas que estavam com a mediunidade desequilibrada, eu sugeri para que se fizesse o pisador, tomasse chá, e algumas dessas pessoas me retornaram dizendo que sentiam algum alívio. Então, assim, quando a gente for estar falando, principalmente na mediunidade de transporte, na psicometria, a gente vai falar muito pouco de apometria dentro desse ciclo de estudo. A gente vai estar passando algumas receitas. Ontem eu passei para várias pessoas algumas receitas de chás, fazer pisador, né? Para que a gente se equilibre mais. Porque uma das virtudes muito grandes que eu vejo na Umbanda é o trabalho que ela tem com a natureza, junto com a natureza. Em nenhum momento a Umbanda despreza a natureza. Tanto é que os terreiros de Umbanda que eu conheço são meio mato, né? Para a gente ter aquele contato direto com a natureza. E isso tudo devido aos caboclos, não só os índios, mas os caboclos que a gente chama, né? O trabalhador braçal, que trabalha constantemente com a natureza, assim como os nossos queridos irmãos pretos velhos que trouxeram da África toda uma sabedoria das ervas, das plantas, para que as pessoas sejam curadas, ou que tenham, na pior das hipóteses, seus males aliviados, né? E eu estava vendo uma fala do nosso querido Padre Léo, que ele fez a sua passagem aqui há um tempo. Eu estava estudando o material aqui hoje e caí nessa fala do Padre Léo, que tem muito a ver com o que a Umbanda pratica. Então, o Padre Fábio Melo, assim que ele começou, ele tinha uma admiração muito grande por o Padre Léo. E o Padre Léo, eu não sei se vocês sabem, ele foi um fumante a vida inteira. E ao final, depois de uma certa idade, ele contraiu câncer e veio a fazer sua passagem por causa desse câncer. E certa vez, o Padre Fábio de Melo, ele consternado com aquela situação do Padre Léo, perguntou por que ele não pedia para Deus, para que Deus curasse esse câncer. O Padre Léo, muito sábio e muito entendido dos princípios de causa e efeito, ele disse o seguinte: meu filho, eu nunca pedi a Deus que me curasse do meu câncer, porque seria muito injusto eu plantar limão e querer colher outra coisa. Eu fumei a vida inteira, então eu peço a Ele que me ensine a morrer do jeito certo, com dignidade. Se eu não faço a minha parte, eu me pergunto,
Será que é honesto eu pedir a Deus que faça a parte dele? Ele fez a parte dele nos dando a vida. Precisamos fazer a nossa parte, cuidando dela. Entre outras, fala, por isso que eu não gosto dessa terminologia Deus, porque eu entendo que o cristianismo deturpou totalmente o sentido do que seria Deus. Agora mesmo a gente fala mais um pouco nisso aí. Na gira de Umbanda, meus irmãos, vocês já vão acostumando, quem for lá buscar tratamento. É mais ou menos em cima dessa fala do padre Léo que a Umbanda trabalha. Lá não tem milagre. Lá acontece cura através da nossa reforma íntima. Que a nossa querida irmã Eliane Ribas vai falar muito disso também. Não só na live de sexta-feira, mas em outras lives. Porque nós jogamos tudo na conta de Deus. Nós queremos que Deus resolva tudo. Então existe por trás disso aí um princípio de causa e efeito. Então quando vocês forem na Umbanda, às vezes vocês vão ouvir uma nomenclatura diferente. Às vezes no terreiro que vocês forem, vocês vão ouvir uma palavra que chama Batalá. O Batalá seria essa divindade na nação Nagô. Mas o budista, o caboclo, o preto velho, espírito ascensionado, não tem esse Deus parcial, não. Existe por trás disso aí um princípio de causa e efeito. Então a gente bagunça com a nossa vida o tempo todo e depois quer que Deus resolva o nosso problema. Quer que Jesus resolva. Jesus pode plasmar na minha frente que Ele não vai me curar se eu não quiser. Então eu estou muito triste, né? A gente fica um pouco triste. Eu às vezes sou convidado para fazer as honrarias finais, né? Daquela existência, porque o Espírito continua. A vida do Espírito a gente não sabe quando termina, não sabe quando começou e nem sabe se vai terminar. E a gente vê pessoas até entendidas, às vezes até um bandista e às vezes até espírita, falar que Deus quis assim. Ah, mas peraí, que tipo de Deus é esse? Então nós precisamos, na Umbanda nós vamos aprender muito isso. Pode acontecer também que quando vocês forem num outro determinado terreiro, que vocês vão chamar, ver Olorum. Olorum é da nação Yorubá, que também seria isso que nós chamamos de Deus, mas eles têm a concepção dessa divindade um pouco diferente. Agora, o Padre Léo, né, mesmo dentro daqueles dogmas da Igreja Católica, eu imagino que ele foi muito sábio na palavra dele. Poxa, o cara fumou, sabe que faz mal, e depois quer que Deus cura? Não, isso não faz, não é honesto isso, não é ético isso. Então, às vezes, quando eu falo que eu não uso essas nomenclaturas, é já para, porque senão a gente alimenta mais essas questões. Outro dia teve um acidente com uma família de amigos meus. 2 primos, um morreu, o outro não. Aí a mãe do que não morreu falou, não, graças a Deus que meu filho está salvo. Então quer dizer que Deus ferrou com o outro, com o sobrinho dela? Eu tive um choque muito grande quando a minha filha passou no vestibular. Eu já tinha uns pensamentos muito loucos. Aí minha ex-mulher me liga toda feliz. Graças a Deus que a Lara passou. Quer dizer que Deus não está ajudando as outras pessoas que não passaram. Então na Umbanda a gente vai entender isso de uma maneira diferente. Num hospital de cura como é a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro, principalmente quando os Exus baixados, os caboclos, os boiadeiros, eles vêm dar na lata da gente. Então primeiro nós fazemos a nossa parte. Então na Umbanda também é muito pedido para que a gente faça as nossas reformas interiores. Por exemplo, foi um pedido do Pai Tomé que se instituísse a reunião mediúnica nas casas espíritas, nos hospitais de cura, nos moldes das casas espíritas. Eu já levei muito estudo, principalmente daquela apostila do Manuel Filomeno de Miranda, que o Divaldo recebeu sobre a reforma íntima, né, sobre a conversa fraterna, o atendimento fraterno. Então, nós estamos levando tudo isso aí, e a Umbanda está abraçando tudo isso. Então, hoje, numa gira de preto velho e criança, é muito aconselhamento, é muito pedido dessa reforma. E
as entidades vêm nos pôr no nosso lugar. Falou, olha, a divindade está aí. Nós temos as nossas dádivas. Nós recebemos dádivas e podemos ser dadivosos. Por que nós não fazemos isso? Por que ainda tem tanta acepção de pessoas em várias instituições, não só de pessoa física, mas principalmente de espíritos? Então a Umbanda está abraçando isso. Então, um alerta para vocês. Ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês num tratamento de Umbanda sério. Então os pretos velhos eles são carinhosos, nós falamos muito isso ontem. Dá vontade de abraçar o médium, né, porque eles são carinhosos, conversa com a gente, dá lição de moral de uma forma diplomática. As crianças vêm e desmancha tudo quanto é demanda. Eu quero ver uma demanda ser refeita quando uma criança desmanda, né, quando os nossos herês desmancham. Então assim, mas não vai ter passação na mão de cabeça. Então, nas dinâmicas, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E toma muito cuidado quando for na gira de Exu e acabou, porque é na lata, tá, meus irmãos? Aí é para acabar. Então, assim, tem um livro que eu estava estudando ele hoje também, a gente sempre estudou esse livro, que ele chama O Dicionário da Umbanda, que é um pequeno vocabulário da língua Urubá. Então, ou seja, aquelas falas dos nossos irmãos africanos, que a gente pegou para a gente, elas são muitos nomes. O que é um molocô, o que é um congá, né, o que é uma tronqueira. Então, assim, é um dicionário muito vasto. E no final desse livro, esse autor, que chama Altair Pinto, ele vem dizer o seguinte: Umbanda é o grande culto que os espíritos humanos encarnados na Terra prestam ao Obatalá, por intermédio dos orixás. Então nós vamos ter aula também sobre os orixás, quando a gente for falar, por exemplo, em algum tipo de mediunidade. Desse culto participam os espíritos elementais, os elementais e os espíritos humanos desencarnados. Então a Umbanda vai trabalhar com os elementais, minerais, vegetais, né? A principal finalidade do culto da Umbanda é o serviço aos espíritos humanos encarnados ou desencarnados, não importa quem, seja por meio da conversação ou por meio de auxílio espiritual, nas dificuldades materiais e morais, alívio ou cura de doenças. Esses materiais aqui, gente, vamos entender o seguinte: isso aqui não é para ninguém ficar rico, não. Eu já vi muitas pessoas pedir para Exu, para caboclo, para que fizesse um trabalho, para que o cara ganhasse dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Não. Eles vão nos ajudar, equilibrar o nosso mental, o nosso espiritual. E quando eu faço essas mudanças, quando eu faço essas reformas íntimas, o cosmos conspira a nosso favor. A lei de causa e efeito funciona, o princípio de causa e efeito. Ou seja, lógico que vai abrir um campo imenso para mim, mas porque eu estou vibrando na positividade. Esse culto deve ser prestado com humildade, pureza e disposição à caridade. Olha, a gente sempre pede para que as pessoas procurem desenvolver sua mediunidade. A gente já falou isso aqui em outras lives, na sexta-feira, voltaremos a repetir. Trabalhador da Casa de Caridade Irmãos Ribeiro, nunca saia de casa pensando que os trabalhos vai terminar antes de 4 horas. Não termina, tá? Não termina. É no mínimo 4, 5 horas. Por quê? Porque nós vamos fazer trabalhos profundos. Nós vamos fazer trabalho de marca, de quebra de demanda, de equilíbrio de sistema. Vamos alinhar os chakras. Tá certo? Então não é um trabalho assim, que você sai de casa, eu vou lá e vou passar. Não, é um trabalho sério. Tem que se cumprir aqueles regimes para que o ectoplasma nosso seja limpo, cristalino, para que a espiritualidade pegue esse ectoplasma e faça uma coisa bem feita. Então tem que ter disposição à caridade. Tá?
Humildade, pureza e caridade são os 3 requisitos indispensáveis à prática da Umbanda. Quem quiser ser trabalhador da Umbanda tem que ter encarado nisso aí. Além de receber preconceito ainda, né? Aliás, tá, meus irmãos, vai começar um censo agora, dia 1º de agosto, é um censo nacional que era para ter sido 2020 e que, por causa da epidemia, foi adiado. Então, os umbandistas, por favor, mete lá, umbandista, para que, quando se apurar isso, a gente vê que realmente o número de umbandista, de espírita, de espiritualista que trabalha, que estuda essas questões da reencarnação, seja realmente um número certo, para que as pessoas comecem a nos respeitar. Porque todo mundo enche a boca, eu sou evangélico, eu sou católico. E eu ainda tenho visto muitas pessoas falar que é católico não praticante. E essa semana eu escutei uma que me doeu lá no fundo da alma. A pessoa falou que é espírita não praticante. Aí é para acabar, né, meus irmãos? Então, são os 3 requisitos básicos à prática da caridade. Na sua essência e na sua finalidade, a Umbanda é idêntica a todas as religiões do passado e do presente. Ela não vai ter diferença. Você vai chegar num congá, por exemplo, você vai ver santo, imagem de santo. Você vai ver a cruz normal, a cruz dobrada, como a gente diz. Né? A gente vai ver muitos símbolos, principalmente os símbolos do Egito Antigo. Né? A Umbanda reconhece um ser supremo, trino na sua manifestação cósmica, as hierarquias de entidades espirituais, o papel que essas hierarquias desempenham no universo, as suas funções, a evolução dos espíritos. A Umbanda tem a sua origem africana, pois é o nome de origem quimbandeira, que quer dizer mágico, curandeiro. Assim, o mágico que eu estou dizendo é fazer mágica para ganhar dinheiro. É essa magia esotérica, né, que a gente às vezes vê as coisas acontecendo e ainda assim duvida. De conformidade, porém, com a extraordinária definição de um iluminado guia, é a mais alta expressão da magia universal, em direção ao caminho da perfeição e da sabedoria divina. Então, antes de mais nada, né, nós temos que ir nos tornando mais sábios. E a Umbanda trabalha muito essa questão. Não só a parte intelectual, não só a parte de desenvolvimento mediúnico, mas que nós nos tornamos mais sábios um pouquinho a cada dia, né? Tá. Então, como é... Agora vamos falar assim... Eu vou falar, meus irmãos... vamos imaginar que vocês estão indo no terreiro de Umbanda da primeira vez. Quando vocês chegarem, muitos outros trabalhos já foram feitos. Já foi feito os cânticos aos orixás daquela gira, as entidades que serão convocadas naqueles dias para aquela gira. Às vezes já foi feito algum rito, né? Por exemplo, bater cabeça para os orixás. Já tem que ter feito a firmeza na tronqueira para que os guardiões protejam todos os espíritos que ali vão. Tá? Às vezes vocês vão chegar no terreiro de Umbanda, vão ver folhas espalhadas pelo terreiro. É porque às vezes foi feito algum tipo, um ritual que chama macio. Né? Então assim, quando vocês chegarem, os trabalhadores da Umbanda já estão lá há muito tempo. Eles já estão fazendo toda aquela preparação. Aí a gente chega, né, se for numa gira de preto velho e herê, a gente vai mais para tomar passe, para receber um aconselhamento, para que os herês, assim como os pretos velhos, façam alguma energia, alguma limpeza energética, faça alguma asepsia no nosso sistema e nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho. É só pedir que em pensamento eles irão lá. Vai haver muita defumação. Muita gente às vezes que tem problema para respirar, como é o meu caso, às vezes eu me sinto um pouco sufocado, né, quando eu vou numa gira, mas aquilo é necessário, porque é através daquela defumação que vai dispersando as vibrações negativas, tirando aqueles miasmas da gente. E quanto mais carregado a gente tiver, mais eles vão usar o defumador. Agora, usa o defumador só no Umbanda? Não, na Igreja Católica usa, os umbandistas usam, então várias outras, o xamanismo então usa demais. Né?
Às vezes um preto velho vai estar fumando um charuto ou um cachimbo e jogando a fumaça na gente, mas essa fumaça é o vegetal, é o elemento vegetal, para que o nosso sistema fique puro. Às vezes eles vão usar o amarafo, que é o nosso aguardente, ou a pinga, mas não é para ninguém se embebedar, é porque aquilo ali, ou o álcool, né, diluído um pouco na água. Eles vão sugerir muito mel, para que a gente use muito mel, né? Então, assim, é um ambiente, às vezes, muito diferente de muitos lugares que a gente já foram, né? Então, não assuste. Então, alguns terreiros não têm atabaque, né, que são os tambores, mas alguns, na grande maioria... Boa noite, Neuza. Mas, na grande maioria, todos os terreiros de Umbanda, quase todos os terreiros de Umbanda, têm o cântico com o atabaque. Então, boa noite, Ana Lúcia, chegou atrasada, né? Então, assim, o atabaque é o cântico, é como se a gente fosse para uma igreja evangélica e tivesse o louvor, o cântico de hino, né? Para a gente harmonizar aquilo ali. E, principalmente na gira de Exu e Caboclo, o médium vai manifestar muito forte. Por exemplo, o grito do caboclo do índio é muito grande, a risada do Exu, mas tudo aquilo ali faz parte daquele ritual. Então não se assuste. E não tenha pressa de ir no terreiro de Umbanda. Principalmente quando for conversar com o preto velho, com a preta velha, talvez ele vai falar uma linguagem um pouquinho diferente da nossa. Vocês pedem ele para falar mais claro. Se for o caso, até anota. Principalmente a questão dos banhos, as questões dos chás, né? Então vamos com calma, não vamos assustar com aquilo lá. Normalmente os terreiros de Umbanda trabalham de branco, então é um pedido da espiritualidade para que quando a gente for num terreiro, a gente for também com a roupa confortável, mas não uma roupa muito curta, né? E assim apropriadamente. E de chinelo, porque muito provavelmente eles vão pedir para que você pise no chão ou no cimento. Então tem alguns terreiros de Umbanda que já tem um lugar de vocês deixarem o calçado. Para que isso, meus irmãos? Para que a gente tenha um contato com a Mãe Terra, com as energias telúricas. Então, assim, isso seria, né, uma gira de caboclo. Então, vai ser cantado, né, os cânticos, os pontos. Por que chama gira? Gira, na verdade, é um nome quimbundo, né, que vem daquela região, é um nome Nagô, que vem daquela região onde é o Congo, por ali na África, né? E na verdade essa gira que nós chamamos, ela é gira com J, é a tradução com J, e é muito associado com gira realmente, esse giro que a gente conhece, porque se vocês verem novelas de épocas e filmes de época, vocês vão ver que os negros, né, os trabalhadores, os seres que foram escravizados, os cânticos deles, eles acendiam uma fogueira e ficavam em volta, tipo de uma roda xamânica. Então, através dos seus cânticos, ia criando aquela energia, e aquela psicosfera ia melhorando, e com isso melhorava o ambiente do lugar, e melhorava toda a psicosfera de cada ser. Então, gira seria isso, mas normalmente hoje não se fica mais em círculo, né? Às vezes, quando é o tratamento de toco, que é o tratamento de preto velho, os médios ficam sentados de costa para a parede e o consulente chega, né, junto com o cambone. Então vai ter uma pessoa que te acompanha junto com aquele médico que está recebendo aquela entidade. A gente chama na Umbanda de cambone, é um auxiliar. E às vezes muita coisa você não entende, mas ele entende e conta para você. Então assim, você vai ver às vezes muitas pessoas com aquelas guias, né, que a gente chama de colar. Então cada guia daquela tem um significado. Uma guia vermelha, preto e vermelho, por exemplo, são guias em homenagem aos Exus. Às vezes também vocês, pode ser que vá em algum terreiro de Umbanda e esteja todo mundo de preto e vermelho. E muita gente associaria ao inferno, mas às vezes é porque é uma gira de Exu. E só para vocês terem uma ideia, a Umbanda é mais ou menos assim. Na Umbanda não tem uma federação. Existe uma associação no estado de São Paulo e parte do Paraná,
que é uma associação que leva, inclusive, o nome do Rubens Saraceni, mas é uma associação para estudo, para desenvolvimento. Mas cada terreiro de Umbanda, assim, cada hospital de cura tem sua particularidade. Você nunca vai ver um terreiro de Umbanda igual ao outro. Nas casas espíritas há uma tendência de seguir o mesmo ritmo, mas isso já não está assim mais. Né? Algumas casas espíritas têm mudado essa ritualística. A Eliane pode falar melhor isso depois. Então, os terreiros de Umbanda, não existe uma federação que determina o que tem que ser feito. Como isso acontece? Então, por exemplo, o Pai Vicente, por exemplo, é o caboclo Tupinambá. Quando vê o chamado para ele fazer cabeça, fazer coroa, se tornar um sacerdote, o guia de cabeça e o guia de cabeça não, o guia responsável pelo terreiro do Pai Vicente em Patos de Minas é o Tupinambá. E o guardião, se eu não me engano, é o Capa Preta. No CEUB, né, é o Pai Tomé, boa noite Cíntia, e o guardião é o João Caveira. Lá no CEUB é o Pai Tomé e o Exu guardião é o Zé Mulatinho. Então assim, isso vai mudar muito. Aqui tem um terreiro de Umbanda, que é o Caboclo Caçador, e o Tranca-Rua das Almas, que é o guardião. Então eu conheço vários terreiros e vários hospitais de cura que trabalham com o povo da Umbanda, que eles vão seguir a orientação do mentor. Então o Pai Vicente segue a orientação do mentor do Caboclo Tupinambá. Então, logicamente, que a estrutura física, esse tipo de coisa, o uniforme que vai usar, isso é muito nosso. Mas as questões espirituais, de direcionamento, como é que a casa vai trabalhar, isso é a espiritualidade que faz, né? Então, assim, a Umbanda, ela não tem uma federação, né? Diferente. Por exemplo, se você for na igreja presbiteriana, eles seguem a igreja presbiteriana do Brasil. Boa noite, Sueli, que é sediado em Campinas. Né? Na igreja católica já tem muita diferença, porque às vezes você tem uma missa com um padre que é capuchinho, um padre beneditino, mas você tem missas também que é com um padre diocesano, com um padre de missões. Então, às vezes, a missa vai ter um pouquinho diferente de um lugar para o outro, mas normalmente segue um rito. Agora, a Umbanda não. Então, como eu disse para vocês, alguns terreiros de Umbanda já estão fazendo tratamento de macas também, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Tá, não, até agora eu li todas. Então, assim, eu falei para vocês até agora que vocês vão chegar, os médios, né? Todos nós somos médios, os médios sensitivos principalmente, ao chegar perto de um terreiro de Umbanda, ele já vai sentir alguma coisa diferente. Não se assuste. Por quê? Porque a energia que é trabalhada ali é uma energia diferente, é uma vibração muito intensa. Principalmente gira de Caboclo Exu. Então tem muitos médios, né? Tem muitas pessoas que não desenvolveram ainda a mediunidade e que vão chegar lá no terreiro, vai passar mal às vezes, vai ter um mal-estar. Mas aí fica calmo, chama um cambone, pede uma água, pede para tomar um passe, o próprio cambone já dá um passe, já equilibra, e depois ele vai ter entrevista com as entidades. Isso vai acontecer muito, e principalmente na gira de Exu e Caboclo, porque aí sim, gente, o pau quebra, lá não é para brincadeira, lá o bicho pega, lá é para limpar mesmo, é para desfazer qualquer coisa, lá eles não vêm para brincadeira. Eu tenho uma amiga, hoje eu ainda estava conversando com ela ainda, ela tem uma mania de chegar na gira de Caboclo Exu e trava as pernas, mas trava que é preciso carregar, mas porque não desenvolve a mediunidade, certo? Então vai acontecer às vezes isso, não se preocupe, chama o pai de santo, ou chama o recepcionista que estiver lá e pede ajuda, tá certo? Na gira de Caboclo e Exu, aí assim, como eu disse para vocês, os médios ficam mais exaltados, não se assuste, isso faz parte do trabalho, principalmente o caboclo, ele bate muito no peito, isso é um costume dos índios e para ativar a glândula, né, o tímor, ativar isso aqui no médium, para que cada vez ele doe mais amor. Então, quando termina a gira, que você faz a entrevista,
que você recebeu aquilo, né, aquela cura. Alguns terreiros de Umbanda faz uma palestra antes, às vezes até usando o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma palestra. Eu também já fiz muita palestra em terreiro de Umbanda antes de começar a gira, porque os trabalhos já foram começados há muito tempo. Então aí senta, a gente se faz uma palestra para os trabalhadores da casa e para o consulente, porque a palavra, a palestra, ela traz muito entendimento. E muita gente já sente um alívio ali naquela palestra. Então assim, aí quando você é atendido, que você pode voltar para casa, aí eles vão encerrar os trabalhos, que vai demorar ainda mais meia hora, 40 minutos, 1 hora. Então aquilo que a gente vê ali, naquelas 2, 3 horas que a gente passa ali na Umbanda, aquilo ali é parte de um trabalho de gira. Combinado, meus irmãos? Então assim, a gente está trazendo as coisas muito superficialmente. Como eu disse, cada terreiro de Umbanda tem sua sistemática. O intuito desses estudos, que nós começamos há 2 sextas atrás, que nós começamos a falar de mediunidade, né? Nós falamos de mediunidade e responsabilidade. Depois nós falamos muito da história da mediunidade, que a nossa Eliane Ribas, ela trouxe um trabalho muito bem feito sobre a história da mediunidade, principalmente da codificação espírita para cá, né, que fica mais fácil da gente entender. Hoje a gente está falando isso aqui, que tem tudo a ver com mediunidade. Por exemplo, eu estou vendo uns rostinhos aqui, ó. Eu estou vendo 2 rostinhos que as pessoas nunca foram num terreiro de Umbanda. E para todas 2 eu já falei, elas sabem quem que é. Que quando elas forem no terreiro já vão para trabalhar, porque lá vai dar uma manifestação. Porque são pessoas que têm a mediunidade muito ostensiva. E que são pessoas, às vezes, que precisam passar por um tratamento físico muito doloroso, tomando muito remédio e assim por diante. Tá? Então, assim, se prepare. No terreiro de Umbanda, as coisas acontecem. Então, não se preocupe com aquilo lá. Siga orientações. Tome os banhos que os caboclos, os exus e os pretos velhos receitaram. Siga a orientação deles, né? Mais uma vez, lá não vai ter passação de cabeça, passar a mão em cabeça, certo? Lá é para pessoas adultas, lá é para espírito que quer evoluir realmente. Então por isso que a nossa Umbanda ainda é muito mal falada, porque pessoas estão esperando milagre, estão esperando receita pronta, lá não vai ter. E nem nos hospitais de cura, que a gente trabalha, não tem. Nós temos que fazer as nossas melhoras. Lá a gente vai ter uma pequena ajuda, eles vão nos ajudar a equilibrar o nosso sistema, mas nós que temos que caminhar, meus irmãos, não tem outro jeito. Então por isso que lá vocês não vão ver às vezes a nomenclatura Deus, vocês vão ver essas 2 nomenclaturas, né, que é o Olorum e o Obatalá. Mas sempre lembrando que lá eles estão trabalhando o tempo todo com o princípio de causa e efeito. Combinado, meus irmãos? Eu tenho alguns fatos, eu vou contar uns 2 ou 3 para vocês, de coisas que eu presenciei e que na qual eu passei também. Teve uma vez que eu cheguei numa cidade para morar, mas as pessoas já me conheciam, sabiam do trabalho da gente. E eu fui convidado para ver se a gente ajudava a melhorar uma pessoa, uma mulher de uns 30, 32 anos, que pesava não mais do que 50 quilos, mas que gastava 4 homens tora para segurar essa mulher. Ela estava subjugada, totalmente subjugada, totalmente. Né? E assim, ia todo mundo lá e não conseguia nada. Foi um babalaorixá, também ficou meio assim. Então, esse tipo de caso, que a pessoa tem que ficar vigiada e amarrada o tempo todo, porque essa tinha que ficar amarrada, porque senão ela tirava a própria vida, isso se ela não tirasse de um familiar primeiro e depois tirasse a dela. E essa família não tinha sossego. Eu não conhecia bem a cidade, embora eu já conhecia essa cidade, mas não conhecia bem os terreiros, isso tudo. E eu me informei de um terreiro de Umbanda muito sério. E a gente fez contato com esse terreiro,
E o pai de santo pediu para que a gente levasse essa pessoa na sexta-feira, que é justamente a gira de Caboclo Exu. E nesse dia chamaram-se a polícia, algemaram essa mulher e levaram ela. E quando a viatura da polícia parou na porta do terreiro de Umbanda, já veio um cambone lá de dentro e disse para os policiais: pode soltá-la, que agora é conosco. Os policiais tiraram a algema e essa mulher foi encaminhada para a gira. Foi para tirar aquilo que a gente chama de cobrador, que são compromissos que nós fizemos em outras existências, e aquilo que a gente chama de obsessor. Na Umbanda a gente chama de quiumbas, né? E foi feito-se um trabalho nessa pessoa, e essa pessoa quis realmente melhorar, assim como a família dela, que em 3 giras que ela passou, 3 sextas-feiras, essa mulher ficou livre dos obsessores. Mas precisava dela fazer a sua reforma interior, a sua melhora. E a última notícia que eu soube dessa pessoa já tem uns 5, 6 anos, que ela nunca mais sofreu, né? Pelo menos até quando eu encontrei um parente dela na rua, um irmão dela, nessa cidade, e ela tinha ido para a igreja quadrangular. E não tem problema, tá, meus irmãos? Tá tudo certo. Nós não podemos ficar, às vezes, sem um direcionamento. E lá nessa igreja ela se dedicou, muito embora eu discordo de muito disso que ele chama de cristianismo, principalmente igrejas, dogmas religiosos, mas tudo tem a sua utilidade. Então lá ela estava conseguindo se equilibrar. Então ela vai ter uma vida melhor, e uma vida melhor para os seus vizinhos, parentes, que não conseguiam dormir mais. Então esse é um dos fatos que eu presenciei. Tá. Aconteceu uma vez também, eu acho que, eu não sei se eu já contei isso, tanta coisa, né? Eu cheguei, eu trabalhava num lugar, numa instituição que esse pessoal trabalha, 90% dos trabalhos eram os trabalhos da Umbanda, e chegou também uma mulher nova, mãe de 2 filhos, totalmente depressiva, essa era apática, né? E ela só olhava para baixo e só falava em se matar. Pai, irmão e irmão, já tinha mais de meses que não dormia. E quando ela chegou, a gente já percebeu o estado terrível. E quando ela chegou, que ficou na assistência, o guia lá de dentro pediu para que a gente fizesse uma conversa fraterna com ela. E quando a gente foi conversando com ela, os Exus lá dentro fizeram todo o trabalho. Em menos de meia hora, essa mulher, essa pessoa renasceu. Ela se tornou uma outra pessoa. Que quando a gente foi devolvê-la para os seus parentes, eles não acreditavam. Ela também ficou curada, mas também precisa das reformas. Então são fatos, tá, meus irmãos? Eu conheço também um pai de santo que na gravidez da mãe dele, a gravidez problemática, os médicos queriam tirar a criança, porque estava correndo o risco da mãe morrer também, antes mesmo de dar o parto. Mas aquela família queria muito aquela criança. Mas católicos, preconceituosos, né? Não queria levar em algum outro lugar, a não ser na igreja católica. Até que uma prima dessa mãe, dessa mulher que estava grávida, falou: olha, vamos no terreiro de Umbanda, vai só uma vez. Se não melhorar, pelo menos você está tentando. E essa mulher teve uma humildade, né, pela necessidade, que na maioria das vezes a gente vai para uma casa espírita, para um terreiro de Umbanda, ou para uma instituição religiosa, um hospital de cura, a gente vai pela dor. Quase nunca pelo amor, né, meus irmãos? E essa mulher foi pela dor. E chegou lá o pai velho, que é o pai de santo, que é o guia, né, que assistia aquele terreiro, ele se identificava como pai velho. Falou para ela, se a senhora vier aqui toda sexta-feira, esse filho vai nascer saudável e a senhora vai ter uma vida também saudável.
Por quê? Porque esse menino é nosso. Falou desse jeito. Mesmo que os nossos irmãos da sombra, as forças malignas, queiram tirar ele ou prejudicar a senhora, mas a gente não vai deixar. Mas vai depender muito do compromisso que a senhora fizer, não com a gente, mas com você mesmo e com essa criança que está na tua barriga. E essa mulher não teve outra alternativa a não ser ir. Resumo da história: essa mulher deu à luz, não teve complicações maiores, os próprios médicos ficaram maravilhados com o refazimento daquela mulher. Ela teve o filho continuou indo, depois de 7, 8 anos, aí para o terreiro, e se eu não me engano, hoje ele tem menos de, se tiver uns 40 anos, e é um sacerdócio da Umbanda. Essa é de arrepiar, tá, meus irmãos? Porque esse pai de santo hoje, conta com riquezas de detalhes, como é que o pai velho, com toda a sua legião de benfeitores, ajudou a mãe dele e ele ter a vida que ele tem hoje. Mas teve compromisso. Assim como o nosso irmão Zé Ribeiro, que viveu 65 anos fazendo caridade, recebendo todo tipo de crítica, nós temos que ter compromisso. Então, uma gira de Umbanda, antes de mais nada, além dela nos cuidar, não se preocupe com tudo aquilo que vocês vão ver lá, mas a gira de Umbanda está para fazer o despertamento na nossa mediunidade. Então, eu vi 2 pessoas aqui, estou vendo uma agora, que essas, quando forem para o terreiro de Umbanda, um terreiro sério, já fica como trabalhador. Então, esse é o recado que a gente tinha para dar hoje. Logicamente, com isso aqui, meus irmãos, como a gente disse, são só rápidas pinceladas, Então, a gira de Umbanda seria esse tratamento ostensivo, com essas entidades que nós estamos, que às vezes nem todo mundo está acostumado com elas. Tem muitas pessoas que vão no terreiro de Umbanda a primeira vez e não tem uma experiência boa. Às vezes é até falta dos próprios terreiros de Umbanda, assim como nas casas espíritas, orientar melhor quem chega pela primeira vez. A gente vê uma carência muito grande, eu não sei se na Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro está acontecendo isso, que é esclarecer a pessoa, principalmente a que vem pela primeira vez. Eu estou vendo o rostinho lindo da Carla, né, Carla? Depois você cobre isso lá dos dirigentes, tá, Carla? Porque às vezes vem uma pessoa que nunca viu nenhum desses tipos de trabalho, ela vai assustar. A mediunidade dela vai bombar, como diz os jovens. E às vezes não é uma experiência boa. A pessoa vai ficar ainda pior do que quando chegou. Então eu vejo essa carência, a gente conversa muito com os pais de santos, para que tenha uma pessoa que oriente melhor, principalmente aquelas pessoas que estão indo pela primeira vez. Então eu contei 3 fatos para vocês que eu presenciei. Eu não vou contar o que aconteceu comigo para não dar a impressão que a gente está querendo aqui se exaltar com excesso de vaidade. Mas eu já ganhei cada uma na lata. Aqui em Cuiabá mesmo eu ganhei uma que foi assim, foi para lascar. Sabe, meus irmãos? Porque eu tenho as minhas missões. E uma delas, que já me deixaram bem claro, que é fazer palestra, dirigir estudo e preparar material para quem me pedir. Porque senão eles me levam, não tem sentido eu ficar aqui. Então essa é uma das minhas missões. Então isso que nós estamos fazendo, que eu fico muito grato, que vocês tenham a paciência, que vocês tenham a tolerância de me suportar, que não deve ser fácil. Mas assim, essa é uma das coisas que me gratifica, que me realiza. E eu fico feliz que numa sexta-feira tem tantas pessoas nos acompanhando em tempo real. Fico muito feliz com isso. Por quê? Porque a gente vê que algumas pessoas estão procurando algum tipo de melhora. Então, lógico que isso a gente poderia falar muito mais, Não se preocupe muito com os trejeitos de falar, com a bateção no peito. Boa noite, Ana Martins. Principalmente que os caboclos fazem as risadas dos Exus, porque cada risada daquela, gente,
é uma leva de espírito malfeitor que vaza, eles não suportam. Então aquilo é uma tática deles, né? Para que os espíritos que trabalham na sombra vazam dali, ou fica ali e seja cuidado também. Então vocês vão ouvir muito, nós falamos muito, ontem nós falamos muito, né? Pai Francisco de Angola, né? Pai Joaquim das Cachoeiras, Maria Quitéria, Vovó Redonda, Vó Catarina, a minha querida Maria Rita de Aruana, e outra coisa, tá, meus irmãos? Eles manifestam dessa maneira por causa da nossa necessidade. Mas tem um livro do Robson Pinheiro, que chama Tambores de Angola, que lá bem no começo, uma preta velha manifesta num determinado lugar, e ela viu que as pessoas estavam zombando do jeito dela falar. E ela pegou e falou, não, então tudo bem, eu vou falar termos técnicos agora. Porque ela tinha sido enfermeira em outras existências. Aí ela começou a falar a terminologia que se usa no hospital. Nós temos notícia que a nossa querida Joana de Anjos manifesta em alguns terreiros. Mas ela não vai manifestar como Joana de Anjos. Muito provavelmente ela vai vir como uma preta velha. Então a gente tem muitas notícias disso. Nosso querido Pai Tomé, por exemplo, a gente sempre fala isso. Ele manifesta como preto velho, mas ele não fuma cachimbo, ele conversa normal, e ele vem também na roupagem de um médico alemão, que chama Pereaico. Aí sim ele já vem com energia, ele é mais impositivo, mais duro, né? Então não se assuste, isso são coisas normais que precisam ser estudadas, mais por isso que estamos aqui. Isso que nós estamos falando são rápidas pinceladas, né? E está chegando outubro agora, onde se comemora São Cosme e São Damião, que são aqueles dois santos da Igreja Católica, que eles são associados a muitas crianças. E na Umbanda é feita a festa de São Cosme e São Damião, que são para os herês, os espíritos que manifestam em forma de criança. Vão para vocês verem que festa bonita, que festa maravilhosa. Os pontos que são cantados, a alegria, a criançada tudo solta lá naquele terreiro, correndo descalço, muito doce, muita balinha, os médios, né, pessoas da minha idade sentando no chão e recebendo o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha e aquela festa, que também é uma gira. Então assim, quase onde eu estou, quando tem a festa de São Cosme e Damião, que é em outubro agora, que muito provavelmente a Casa de Caridade vai fazer essa festinha também, lá no seu faz todo ano. Isso sim, em épocas normais, né, gente? Porque nós tivemos aí 2 anos de epidemia que estava fechado quase tudo. Meus irmãos, o que a gente tinha preparado para hoje seria isso, né? Nós já estamos com 1h15 de estudos, mas também hoje é sexta-feira, né, meus irmãos? Ninguém vai para o boteco hoje ainda, né, Carla? Cuidado com os goró, hein, Carla? Então, assim, seria isso, tá, meus irmãos? Eu agradeço de coração a todos vocês. Me tenha como um amigo. Eu tenho ficado muito feliz que algumas pessoas têm nos procurado para orientação. Hoje mesmo 3 pessoas me ligaram. Uma inclusive de Patos, que o filho vai passar por uma cirurgia de apendicite. A princípio é uma cirurgia simples, mas toda cirurgia é cirurgia. Aí o pai, que é muito meu amigo, falou, olha, põe meu filho aí nas suas orações, nas suas firmezas. Aí a gente encaminha, né, para as casas e vamos deixar a espiritualidade trabalhar. Eu não quero seguidor, nem eu, posso falar pela Eliane Ribas, nós não queremos seguidores, gente, nós queremos amigos, de compartilhar informação, tá? Com críticas, né? Pode elogiar também, nós não estamos muito preocupados com elogio não, mas assim, é bom também, de vez em quando faz parte do ego da gente. Mas nós gostaríamos muito que vocês fossem muito sinceros, né? Outro dia eu tive uma crítica de uma grande amiga minha, né? Ela falou, Itamar, fala sobre isso, ou usa uma terminologia mais apropriada. Outro dia mesmo eu deitei a lenha num pastor aí e a Eliane Ribas puxou minha orelha. Então, quer dizer, a gente não precisa também tá vibrando nessa negatividade. Outro dia eu fui pedido, né, num outro estudo que a gente faz na segunda-feira, para que a gente falasse um pouco mais dessas personalidades que vão ficando esquecidas ao longo do tempo.
principalmente as personalidades espíritas, né? Nós tivemos Pichotinho, Ana Prado, né? O Eurício Barçanufo, a Eliane falou muito do Eurício Barçanufo na última sexta, né? O nosso querido Chico Xavier. Então, assim, às vezes nós deixamos essas personalidades ficar muito esquecidas. Caibai Schutter, que foi um grande espírita e um grande trabalhador, né, da Seara do Cristo. Na Umbanda, nós tivemos Hélio de Moraes, os livros dos Amatiz, que foram psicografados pelo Hercílio Mais, principalmente. O nosso querido Rubens Saraceno, que já faz um tempo que ele fez sua passagem. Então, assim, é muito bom as pessoas estar nos direcionando também, não só a espiritualidade, tá, meus irmãos? Então, com isso, a gente põe fim às nossas palavras. Muitas felicidades para o Cadu, né? Que ele viva muito, que a sua existência aqui seja proveitosa, que ele faça um bom proveito da sua existência, assim como todos os trabalhadores e todos vocês que estão nos vendo em tempo real e que verão esse material depois. Vamos usar bem esse estágio que estamos fazendo. Vamos aproveitar bem, né? Vamos levar mais amor, mais vibração positiva para as pessoas. Vamos ser mais alegres, mais contente com a vida, com aquilo que a gente tem. Então, assim, eu tenho convivido com muitas mazelas, pessoas que estão precisando muito de recursos financeiros. Mas a gente chega, às vezes, a pessoa não tem um café para nos oferecer, mas ela tem um sorriso, ela dá um abraço, né? A gente percebe a simplicidade, não tem malícia, não tem maldade no coração. Então, assim, o nosso planeta Terra tem muitas mazelas, mas também tem muitas coisas boas, tá, meus irmãos? Então, na próxima quinta-feira, na página do seu Uber, eu vou estar falando sobre Exu, quem quiser já anota aí. A nossa querida Eliane, na sexta-feira, ela vai trazer sobre essa dinâmica dos trabalhos da Casa Espírita, mais especificamente da história, né, da reunião mediúnica que se é praticado hoje nas Casas Espíritas, né, e que é um trabalho fenomenal, é um trabalho que ninguém vê, mas que tem uma utilidade muito grande, não só para o plano físico, mas principalmente para os nossos irmãos que estão no astral. Então vocês fiquem todos na paz, né? Expressar nossa gratidão ao Mestre querido Jesus e ao nosso querido irmão Zé Ribeiro, Pai Tomé e a todos vocês. Meus irmãos, bom final da semana, boas leituras, vamos ver vídeo, né? Tem muito vídeo, muitas pessoas boas por aí. Paz e bem para todos.